Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Vou comentar aí uma declaração do Celso Barros, que foi noticiada pelo portal Explosão Tricolor. O link está aqui na descrição do vídeo. Valorize a mídia independente tricolor, tá certo? Eu recomendo Explosão Tricolor. Repito, o link está aqui na descrição do vídeo. Certo? Falar um pouquinho aí do Celso Barros. Antes peço sua curtida, sua inscrição, se você não for inscrito, e ajude o Laranjeiras Rádio compartilhando os nossos conteúdos. Bom, galera, problema aí que pintou, né? O Mário tem dado algumas declarações aí nos bastidores. Nem sei como chamá-lo, né? Sei lá, vice-presidente afastado. Deve ser isso, né? Ele é o vice-presidente afastado. É uma figura pública, tem uma importância para a história recente do Fluminense. E é preciso levar em consideração o que ele fala. Eu tenho, assim, muito respeito pela figura do Celso Barros. Acho que ele foi um homem muito inteligente no final do século passado, início desse século. E por quê? Né? Porque na época que ele presidia a Unimed era uma empresa a gente poderia dizer, de médio porte. E jamais ela teria capacidade, naquela época, de fazer um trabalho de marketing para projetar um crescimento usando o futebol como meio de propaganda, né? Ela jamais pegaria a camisa de um grande clube do futebol brasileiro, a menos que ele estivesse vivendo uma grande crise. E foi essa oportunidade que ele aproveitou, né? Fez a Unimed crescer. Muita gente critica a gestão dele, que ele... Enfim, isso não vem ao caso. Mas o fato é que ele expandiu a Unimed através de um trabalho de marketing e propaganda via esporte que foi, sim, na época, inovador e muito bem sucedido, e isso é incontestável. E acabou, né? Então ele, como um homem aí de negócios, do mercado, né? Além desse trabalho que ele fez na Unimed, querendo ou não, com erros e acertos, ele resgatou o Fluminense e devolveu, num determinado período, o Fluminense ao protagonismo do futebol brasileiro. E, portanto, né, ele é um homem que tem muita importância. E sejamos honestos, olha para a história do Fluminense. Me cita um patrocínio na história do Fluminense que tenha sido melhor do que a Unimed. Bom, difícil. Mas assim, cara, as declarações de uma figura pública são diferentes das declarações de pessoas comuns como eu e você, né? Em geral, né? Algumas declarações, elas são medidas, né? Medidas, e elas possuem determinadas finalidades, né? Não sei se esse é um caso, eu não sou especialista em análise de discurso, né? Eu sou formado em filosofia. A minha área ali de estudos é um pouco próxima dessa, mas foi uma área que eu abandonei para caminhar numa outra direção, mas isso também não vem ao caso. A área que eu estudava era retórica, mais especificamente a retórica clássica. E algumas falas me chamam muito a atenção. Por que o Celso Barros recobrou o caso Pedro? Só porque na sua entrevista lá, para explicar a questão do Marcos Paulo e também o assédio a outros jogadores, notadamente ali da geração do Super 17, o Mário mencionou a questão do Pedro? Mas por que o Celso Barros deu uma ênfase tão grande à questão do Pedro? Bom, a primeira camada do texto dele tem as mágoas, né? E tem as suas motivações. Eu não vou questionar isso aqui, não vou tentar fazer uma análise das mágoas. Ele sempre se refere ao Mário com muita mágoa. Isso deve ter relação com a convivência de ambos aí, né? Ao que parece, tumultuada. Mas por que ele faz questão de enfatizar detalhes dos bastidores da venda do Pedro? Segundo o próprio Celso Barros, segundo a matéria do Explosão Tricolor, ele, né,
revela que o jogador tinha vontade de se transferir para o Flamengo. E que o Mário, obviamente, não aceitou, ficou muito contrariado. E ele dá a entender na sua colocação, pelo menos do meu ponto de vista, você pode discordar, fazer a sua própria análise, ele dá a entender que a Fiorentina foi apenas quase que um intermediário para que o Pedro pudesse ir para o Flamengo. E qual é o contexto em que ele enfatiza essa questão, assim, além da sua mágoa com o Mário? É o contexto em que o Marcos Paulo vai para o exterior. Gente, o caso Pedro não foi o primeiro. Lembra do Diego Souza? A minha pergunta, isso não é notícia. Não é notícia, eu não dou notícia. Não sou jornalista, só comento notícia. Portanto, isso aqui é mera especulação. É como se a gente estivesse batendo um papo e tomando um chopp no botequim, tá certo? O que eu vou dizer agora é mera especulação. Será que o Marcos Paulo não vai pintar daqui a uns 6 meses em algum clube brasileiro? Como provavelmente o clube de regatas? Muito estranha essa ênfase, né? Do Celso Barros na questão do Pedro. A mágoa não surpreende, mas toda aquela ênfase. O que ele insinuou com isso? Será que o Marcos Paulo volta para o Brasil para jogar em algum outro clube? E pior, o clube de regatas? Sou Teixeira Mendes, fico por aqui.